Bom, gente, vocês podem se sentir à vontade, né? Porque tá gravando, que vocês não podem conversar, fazer perguntas, a gente trocar ideia. Na verdade, a gravação é só para que vocês possam revisar em casa, dar uma olhada, reler, relembrar, né? Vamos falar um pouquinho de conceitos gerais de paisagismo, até porque o que está ali na tela não dá para ver muito, vocês vão ter isso depois para consultar. Então, eu queria esclarecer e tirar algumas dúvidas de vocês em relação ao paisagismo. Deixa eu começar partindo um pouco de vocês. O que vocês acham que é paisagismo? Um palpite. Decoração externa. A decoração externa em termos de jardim. Vamos lá. Ela já trouxe duas coisas. É uma maneira de compreender o paisagismo. Quem mais tem algo aqui? Colocar as plantas nos seus lugares certos. Plantas. Saber harmonizá-las, né? Harmonização. Saber também o que dá para ser plantado no jarro, no solo, adequar, né? Espécies corretas, né? Então, espécies. E aí vocês querem saber provavelmente também quais que são mais adaptadas ao sol pleno, quais que são mais adaptadas à meia sombra. Adequar o ambiente, né? Tem a ver com meio ambiente. Saber o que plantar e onde plantar. Ui. Então vai aqui também nas plantas. Não é verdade? Tem a ver, tem a ver. Não vou plantar. A gente pode na casa tem criança, né? terra. Hã? A gente vai mexer com... porque você vai colocar ali uma plantinha e a gente vai... Assim, só para saber, algum adubo, alguma coisinha química que você possa comprar para ajudar a planta. Tá, vamos lá. Então vamos devagarzinho, esclarecendo algumas diferenças, porque existe uma diferença entre paisagismo e jardinagem. E a gente tem que deixar bem claro o linear entre eles dois, porque o curso aqui não é paisagismo e jardinagem. O curso é de projeto paisagístico. E é para habilitar vocês a fazerem planejamento do espaço paisagístico. Tem várias maneiras de se entender paisagismo, e com certeza vocês vão ver professores de paisagismo ou de escolas diferentes defendendo de outras maneiras, talvez até pela formação dele. Eu tenho tendência a defender de uma maneira voltada para o planejamento de espaço, porque eu sou arquiteto, minha formação, além de ser paisagista, eu estudei paisagismo antes de estudar arquitetura, né? Mas eu também sou arquiteto, então eu tenho essa inclinação mais voltada para o planejamento de área externa, e que é o objetivo desse curso aqui especificamente, que não é fazer jardinagem. A maior parte das coisas que vocês falaram, gente, tem a ver com paisagismo, mas está um pouco mais na jardinagem do que no paisagismo. O paisagista precisa sim saber alguma coisa sobre botânica, ter noções, nós vamos ter um pouco dessas noções, não diria que profundamente. Por quê? Nós estamos estudando uma disciplina de paisagismo e não fazendo um curso completo, se formando em paisagista, certo? O que não quer dizer que vocês não estejam com conhecimento básico para se desenvolverem nessa área. A minha aluna Sandra, por exemplo, que fez o curso tempo atrás, hoje atua como paisagista. Só que a gente não vai se aprofundar em questões como, por exemplo, jardinagem, que é uma coisa que o paisagista também estuda como uma disciplina específica. Ele vai ter noções, porque se você não tem essa noção da jardinagem, você não sabe aonde colocar determinadas vegetações. A parte que ela denominou aí de decoração, eu chamaria um pouco diferente, tá? Uma coisa que ela falou muito certa, externa. Gente, já que a formação da maioria de vocês veio do design de interiores, né? Acho que eu posso fazer uma correlação bem clara para vocês entenderem. O paisagismo, ele está para a arquitetura, assim como o interior está a arquitetura. Melhor falando, o paisagismo está para a área externa da arquitetura, como o interior está para a área interna da arquitetura. Então, planejar as áreas externas da arquitetura tem tudo a ver com paisagismo. Não é só isso, mas é muito isso também. E planejar as áreas internas é fazer design de interiores. Então, a gente pode partir daí um dos conceitos. Quando você se depara com a área externa, tem várias questões que envolvem a área externa. E eu vou falar uma coisa que talvez seja novidade para a maioria de vocês. Muitas vezes não tem absolutamente jardim e muitas vezes não tem uma planta sequer. Porque paisagismo tem a ver também, gente, com o planejamento do visual da paisagem. E se nesta paisagem não tem vegetação?
Eu já fui chamado, já fui convidado a fazer um projeto, onde no projeto não podia ter sequer uma planta. O dono deixou bem claro para mim, não pode colocar planta nenhuma, porque eu odeio e eu não cuido. Faça todo o meu projeto sem vegetação. Eu consegui, no final, colocar 2 palmeiras só e um pequeníssimo trecho de grama. O resto eram calçadas, seixo, iluminação, poste, pedras, né? Olha, eu gostei. Eu confesso que eu gostei. Eu não achei ruim, não. Mas a planta, querendo ou não, ela traz um pouco da natureza, da vida. E o ser humano tem tendência a associar a área externa à vegetação, porque é essa parte da vida que a construção arquitetônica precisa depois que ela está pronta. Porque uma casa em si, só de concreto, ela é muito árida, ela é muito fria, ela é muito seca. E a vegetação comparece com esse complemento humanizador, com essa suavidade que a natureza tem, quando a gente trabalha com vegetação. Mas é bom vocês entenderem que, inclusive, o início do planejamento espacial de um projeto paisagístico não começa pensando em planta, nem começa você tendo que se decorar, nem saber nome de planta. Isso é uma segunda, ou terceira, ou quarta etapa do projeto. Ele começa com a equalização dos problemas que acontecem na área externa. Um projeto de paisagismo, gente, como vocês estão vendo aqui, ó, ele considera aspectos muito semelhantes ao que um projeto de arquitetura considera. Só que ele está voltado para a externa e, querendo, não tem influência de vegetação, tá? Mas a gente tem que pensar em aspectos executivos, a gente tem que pensar se na hora de colocar a calçada, se essa calçada tem largura suficiente para uma pessoa andar, se ela não incomoda, se o tamanho dos passos está do tamanho das placas que você projetou para ela pisar. E se você pensou, por exemplo, numa forração de seixos, se não é desconfortável para pisar com salto alto, porque aquele espaço vai ser frequentado por pessoas que estão bem vestidas ou não. Ou se você, ao fazer uma largura de acesso no seu paisagismo, se o carro realmente vai passar confortavelmente, vai ser funcional para que o carro de repente não passe com o pneu para fora dessa calçada. E você vai ter que lembrar aonde que o arquiteto colocou a instalação de esgoto. Por quê? Daquele local ali você não pode botar uma palmeira, senão a palmeira vai detonar com a instalação de esgoto. Botar uma cerca-viva de ficus, então, perto dali, nem pensar, porque o ficus, ele manda ver na instalação, quebra tudo. Então, a gente tem que pensar no aspecto executivo e econômico, porque toda decisão num projeto de paisagismo tem um preço, tem um valor. Se você tem uma área grande que você quer pavimentar e de acesso para a área de lazer, aquela área tem que estar iluminada. Quantos postes você vai ter que colocar? Quanto que isso gera de gasto de energia também? Se você distribuir errado essa iluminação, vai gerar um gasto. Se você compra uma palmeira, que ela tem uma manutenção alta, de repente, vamos supor que tenha essa planta ou a palmeira no seu projeto, você vai ter que considerar que ela tem um preço para ser adquirida e um preço para ser mantida. Né? Você tem que pensar no custo de investimento, inclusive direto e indireto das decisões que você toma. Porque se você diz que vai fazer seixo, a gente está no cerrado, o que cor a terra aqui natural? Vermelha. E você quer botar um seixo branco. Seixo branco, ele fica vermelho no outro dia. Tá? Basta passar uma leve brisa, que é só o que a gente tem aqui, né? Ou digamos que tem na época da chuva, acabou. Em menos de uma semana, aquele seixo branco, ele vira um horror, fica um nojo. E aí você tem que pensar em colocar abaixo dele uma terra, para poder não misturar com a do cerrado. Mas ela mistura do mesmo jeito depois que chove. Então você compra uma manta. Olha só a decisão de seixo, o que ela gerou. A compra do seixo, da terra e da manta. E a mão de obra do cara que faz a colocação da manta, da terra e do seixo, e o frete da entrega disso tudo aí. Então a gente tem que pensar em aspectos econômicos também. A gente tem que pensar no preço que cada decisão é feita. E a gente precisa pensar em aspectos plásticos, ou aspectos simbólicos, ou compositivos, ou estéticos, cada uma pensar numa área de uma forma melhor. Ela definiu como decoração, né? Assim, na nossa área, gente, quando a gente vai pensar em parte plástica, melhor não falar decoração, porque ela foi um termo que durante muito tempo foi usado de maneira pejorativa. Eu não tenho essa visão, mas as pessoas têm, tá? E elas lidam conosco com preconceito quando você
usa determinados termos. E como vocês vão conhecer palavras técnicas típicas de nossa área, nada melhor do que usar e demonstrar para elas que você se profissionalizou e estudou, né? Então, eu acho mais coerente você dizer... Não, quando você estiver falando da parte que você chamou de decoração, tem que falar da estética, ou da composição visual, certo? Ou da plástica da área externa. Tem várias maneiras, um pouco mais técnicas. Eu falei decoração porque é a forma de você arrumar o lado externo, né? Sim, certo. Como você poderia ter falado decoração do interior e não design interior. Mas eu estou só avisando para vocês que como tem palavras mais técnicas e as pessoas costumam ver de uma maneira melhor, porque percebe que você já tem um direcionamento mais técnico, inclusive uma linguagem mais técnica, pode ser melhor para você usar esses termos. A pessoa vai inclusive entender que você domina o assunto, que você não está brincando, que você não só chutou uma coisa, né? Então é interessante você falar ou de aspectos plásticos, estéticos. Nós vamos estudar inclusive isso. Nós vamos, num determinado momento do curso, vamos parar e vamos estudar harmonia, equilíbrio, peso, clareza, emolduramento, continuidade, movimento, todos esses conceitos que têm a ver com a parte plástica, tá? E com muita propriedade, inclusive, que eu falei para vocês, né? A tese da minha monografia que eu entreguei esse semestre agora que passou é justamente em composição plástica. Então a gente vai ver de maneira bem abrangente isso aplicada no paisagismo. Eu tenho até muitos exemplos na minha monografia. Depois eu vou disponibilizar, inclusive, no meu site para vocês lerem, quem quiser. Tem muita coisa legal, não só em paisagismo. Principalmente tem de design de interiores. Tem na minha monografia falando de paisagismo, mas fala também de artes plásticas, fala de moda, de beleza, tudo voltado para a parte de estética, plástica e composição visual. E a gente precisa estimular a percepção da pessoa também quando a gente planeja um espaço, gente. O espaço, ele determina sensações e sentimentos nas pessoas. Tem gente que entra no espaço e fica oprimida, ou ela se sente estimulada por algum motivo, ou ela se sente protegida ou acolhida, ou ela olha e acha que o espaço é alegre. E para isso a gente precisa trabalhar com a questão da percepção sensorial, que é equilibrar os volumes para causar sensações nas pessoas, inclusive a partir das suas características físicas, como a cor, como a proporção, e a gente vai ver isso em determinado momento do curso também. E por último, a gente não pode deixar de esquecer as questões sociais que estão relacionadas com o espaço. Quando você projeta um espaço, tem que sempre considerar que o ser humano usa ele. E se ele usa, ele tem que ser mais ou menos sociável de acordo com a atividade proposta. Áreas, por exemplo, que são só de transição, e você quer só circular de um ponto para o outro. Você não precisa ter características tão sociáveis. Mas se ele foi feito para abrigar pessoas e elas se reunirem, você tem que pensar nessas questões. E existem elementos, existem atributos que a gente mexe no espaço e faz com que aquele espaço seja mais social ou menos social. E a gente vai ver essas técnicas que equalizam o espaço para ele ter essa qualidade. Inclusive, isso acontece na arquitetura, acontece no interior e, de novo, vai acontecer no paisagismo. Só que no paisagismo ele tem uma visão um pouco diferente. Você pode até ter uma noção, se vocês já não estudaram isso, de como que acontece isso na arquitetura e nos interiores e já aplicar no paisagismo também, quando a gente estiver estudando esses aspectos sociais. Mas, bom, como objetivo final da nossa disciplina é capacitar vocês a planejar um espaço e desenvolver um projeto de paisagismo para que ele possa ser executado, a gente vai entrar numa esfera um pouquinho mais acadêmica mais à frente, que é fazer as etapas de projetação em paisagismo. E nós vamos começar primeiro aprendendo a se expressar com o desenho, porque a maneira de desenhar paisagismo, gente, não é igual à maneira de desenhar interiores. O paisagismo ele é muito mais orgânico e muito menos preciso. Se você desenhar uma planta que a copa dele vai ter 2 metros de largura, quem é que garante que o cara vai lá no viveiro pegar exatamente 2 metros de copa, medir com a trena e mandar para você aquela árvore de 2 metros de copa? Mas não vai nunca. Ele vai no máximo ver se está mais ou menos próximo de 2. E vai ser muito comum na hora que chegar lá na obra a copa chegar com 4. Ou com 1. Vai ser comum. E aí você precisa prever, inclusive, a questão de que as plantas têm adaptações diferentes, elas têm
crescimentos diferentes, a gente tem que saber representá-los e prever como é que eles vão ficar agora, na hora de plantar, e depois, quando elas estiverem adultas. Isso tem a ver um pouco com as questões dos aspectos executivos, né, que eu tinha falado antes. Mas aí na hora que a gente entra no desenho, a gente aprende a representá-las quando na fase adulta. Porque todo projeto de paisagismo, ele é desenhado no projeto para como se todo mundo tivesse adulto. Mas na hora de comprar, a gente não compra quase ninguém adulto. Tá? E a gente vai ver em que momentos que a gente... Oi? Principalmente, são duas... Na verdade, não é só pela questão. O primeiro que pesa é a questão do preço. A planta adulta, ela é bem mais cara que a planta jovem. Mas também o transporte é caro e difícil. E as plantas não conseguem se adaptar muito bem numa mudança quando elas já estão adultas. Não são todas que suportam. Tem planta que depois de adulta, se você tirar do lugar, morre. Aqui em Brasília, por exemplo, uma palmeira washingtonia, isso é recorrente, é direto isso acontece. Eu tenho um cliente que eu estou refazendo o projeto e digo, essa washingtonia não cabe nesse lugar. A gente vai dar fim nela. Não, quero aproveitar, eu digo, vai morrer. Não, mas a gente tenta. E toda vez eu mudo e toda vez morre. Eu já faço o meu projeto prevendo que eu boto ela num canto onde ela não interfere em nada na minha composição, porque eu sei que a coitada vai morrer, infelizmente. Eu posso até estar falando besteira e eu dei azar de só pegar o washingtonia que morre. Mas a minha experiência foi essa, então eu não posso falar diferente, né? Eu experimentei mudar o washingtonia um monte de vezes, ela adulta, né, já, e toda vez morria, né? Mas não é o caso das palmeiras em geral, tá? Palmeiras em geral, elas são bem adaptáveis, a gente muda razoavelmente, desde que tome o devido cuidado, tem que fazer o desmame, que depois eu vou explicar para vocês o que é, para que ela não sofra na hora do transporte, um cuidado que a gente tem de como retira e a época que retira e a maneira de retirar para que ela não morra. E a gente começa a fazer, depois disso, os planos de planejamento. A gente já não chega botando plantinha dizendo quantas quer, de que tamanho, que ficou, com qual florzinha. Não, não é assim. A gente primeiro começa um plano de conceito, que é um projeto, onde você tem ideias nebulosas. Você sabe que você quer valorizar de um lado, você sabe que você quer um canteiro florido do outro, mas você não sabe que plantas são ainda. E nesse momento, talvez eu nem tenha passado para vocês as aulas onde vocês já conheçam essas plantas, mas acho que aqui eu vou inverter. Eu vou querer estimular vocês um pouco antes, para que quando chegue no projeto, que eu fiz diferente na outra turma, estou com vontade de mudar com vocês. Já dar esse conhecimento a vocês, para quando vocês passarem do plano conceitual, já estarem um pouco mais conscientes do que tem lá mais à frente. Mas esse plano conceitual, você só separa o trigo do joio, mas não diz quem é trigo e quem é joio, tá? E muitas vezes porque ainda não tem o domínio nesse ponto do curso, e muitas vezes porque não é o momento, a gente só está pegando as questões macro. Você sabe, e outra coisa, quando a gente está fazendo o plano conceitual, a gente está definindo elementos construtivos, a gente está definindo onde a casa está, onde a piscina está, onde a churrasqueira está. Normalmente não é o paisagista quem projeta isto. Aqui no Brasil tem 2 profissionais que estão habilitados pela legislação a realmente assinar um projeto de paisagismo. Na prática, nós sabemos que diversos profissionais atuam nessa área e fazem. O arquiteto faz, o designer de interiores faz paisagismo, o agrônomo também faz, engenheiro florestal, muito pouco alguns também fazem, porque eles também têm a disciplina de paisagismo no curso deles. Mas a gente acaba vendo também alguns engenheiros civis praticando paisagismo, acontece isso, mas pela lei, só quem pode fazer projeto paisagístico é arquiteto e técnico em paisagismo. E eu vou falar mais para vocês. Nenhuma dessas formações estuda paisagismo na íntegra, com todos os elementos que um paisagismo tem, com todo o conhecimento que um paisagista tem que ter, só o técnico em paisagismo. Se eu, por um acaso, tivesse algum poder de decisão com relação às leis, eu não sei, eu diminuiria o poder do arquiteto. Eu sou arquiteto, inclusive, sei disso, então, muito bem, que eu estudei as disciplinas de paisagismo, e elas não são completas para o arquiteto. Ele estuda muito pouco para ele entender o grosso. Eu diria que mesmo as faculdades que têm 2 disciplinas, o arquiteto sai com noções e ele acaba se aprofundando depois que entra no mercado. A maioria das faculdades vão dar uma noção mais vaga do que o que vocês vão estudar aqui na disciplina. Porque o nosso interesse aqui é um pouco mais, a disciplina é um pouco mais voltada para a prática, né? Para vocês terem uma noção, no curso de quem está se formando, vocês estão se formando em design, no curso de quem está se formando em paisagismo, técnico em paisagismo, fora do Brasil tem
curso superior de paisagismo, aqui no Brasil não tem, tá? Mas lá, no nosso curso aqui técnico de paisagismo, essa disciplina que vocês estão estudando é só a disciplina Projeto Paisagístico Residencial, que é uma dentro de 20 que ele estuda. Chutei, tá? Falei 20 aí, mas tem um monte. Tem Projeto Paisagístico Urbano, Projeto Paisagístico Residencial, Projeto Paisagístico Rural, e tem o Projeto Básico 1, que é um geral, que ele tem uma noção primeira, antes de ver tudo isso. Aí ele tem botânica, ele tem as matérias da área agrária, né? E tem as outras matérias também que são da área de planejamento. Tem uma série de matérias lá que não é o caso aqui. O que a gente vê aqui, gente, digamos, é principalmente a disciplina de projeto paisagístico residencial e um resuminho rápido de algumas coisas que se estudam em outras disciplinas. Tá? E depois que a gente estuda essa parte do mapa conceitual, a gente entra no plano de massa, que você já separa um pouco mais e mexe só com volumes de vegetação. Depois você faz um outro tipo de projeto, que é o plano de forma, onde você isola a vegetação e vai mexer somente com calçadas, pisos e elementos construídos. E depois que você está com esses dois definidos, você mistura eles e produz um projeto preliminar, que é a mistura dos elementos de massa com os elementos construídos e calçadas e acessos. Só que ele está ainda de maneira indefinida, você não tem os detalhes com medidas exatas e quantidades exatas. Para depois você passar limpo e chegar no projeto executivo. Gente, projeto de paisagismo ele não é como projetos anteriores, que você fica horas com a reguinha medindo e botando e desenhando linhazinhas uma atrás da outra. Não é. Projeto de paisagismo, muitas vezes o cliente liga para você hoje e quer o projeto amanhã pronto. Pensa como que um paisagista fica louco para poder dar conta da demanda. Né? Então, ele não tem esse tempo. Não tem. O mercado não permite a ele. Normalmente, um projeto de paisagismo, ele tem uma semana para ficar pronto ou 15 dias. Projetos muito grandes têm um mês. A gente, em interiores, ele tem no mínimo um mês ou dois para apresentar, né? Porque não dá. O projeto de interiores ele é muito mais complexo, muito mais cheio de detalhes. Não dá. Então, tudo isso que a gente faz aqui, gente, é bem dinâmico e bem rápido. Vocês vão ver, no dia que a gente vai na aula da dinâmica de fazer esses planos, eu vou estar aqui gritando que nem um louco para lá e para cá, e vocês aí me puxando e soltando as ideias rápido. Não pode parar muito para ficar detido em detalhes, porque você começa justamente... Essa organização, gente, inclusive, é uma coisa bem acadêmica. É só para que vocês despertem as etapas do raciocínio. Que quando você se torna profissional, muitos não passam por tudo isso. De repente faz um plano de massa e já cai no executivo. E às vezes do plano de massa, ele já está fazendo na própria folha onde vai ser executivo. E ele só faz a lápis de massa. Aí na hora que ele vai ser executivo, ele pega a caneta e passa por cima do de massa. E entrega o projeto para o cliente. Quando muito, ele passa limpo do plano de massa para o AutoCAD e faz no computador. Ou no Auto Landscape, que é um software específico de paisagismo, que eu inclusive fui muitos anos professor desse software. Agora deu uma parada, também não estou dando conta. Estou dando aula de muita coisa, e me dei ao luxo de parar de dar aula de software, que é uma coisa que todo mundo sabe que eu não gosto muito. Né? Apesar de modéstia da parte dominar e dar uma aula com bastante cuidado, não é a coisa que eu gosto mais da aula. Mas enfim, o planejamento de projeto executivo, sim, ele já entra numa escala bem detalhada, onde a gente tem porte, quantidade, nome científico, nome popular, a gente coloca fotos, coloca a ilustração com um desenho bem aprimorado, que a gente vai ter essa noção quando eu falar de desenho de expressão. Eu vou sentar aqui com vocês um dia e eu vou começar a colorir. Como é que faz uma palmeira? Eu vou mostrar a representação. No meu site, entrando lá no www.raularquiteto.blogspot.com, está ali no quadro que eu vou para vocês, já tem aulas dessas coisas todas lá para quem quiser assistir, ver, já quiser ter uma prévia para vir para a aula antes de tirar uma dúvida, e vocês vão ter uma noção boa, quem quiser ir se adiantando e pesquisando, para evoluir e ir um pouco além ainda durante o curso, que eles vão ter a chance de tirar a dúvida comigo de coisas que de repente vocês vão começar a compreender lá na frente, enquanto ainda estão aqui no contato, né? E depois que sai daqui, fica mais difícil, né? Apesar de que se continuarem me mandando e-mails, eu ajudo nos primeiros projetos de vocês, tá? A Sandra, por exemplo, até pouco tempo ela mandava e-mail para mim. Ela ia executar um projeto. Raul, eu fiz um projeto, estou insegura. O que você acha disso aqui? Aí eu olhava, dava umas orientações para ela. Né? E
Tem um momento que a gente estuda a parte de vegetação, né? A gente vai ter noções de botânica, vamos aprender como diferenciar um tipo de vegetação da outra. Normalmente, quais são as características que uma planta tem quando ela é adaptada a determinado clima, a determinado solo, ou quando ela se adapta ao sol pleno, meio à sombra. A gente vai ver que existe meio que uma constante que se observa em cada vegetação e que dá para você diferenciar. Você olha para a coloração da folha, um verde escuro, já está meio que indicando que ela não gosta muito de sol. Ah, ela tem muita flor e as flores são bem coloridas. Essa planta não vai para a sombra de jeito nenhum. Se ela for, cai as flores todinhas. Então a gente vai ver, eu falei assim, 2 exemplos assim, bem por alto, mas a gente vai estudar detalhadamente, que a gente vai pegar uma a uma, cada uma das principais plantas que a gente vai encontrar nos viveiros de Brasília. Não dá para eu querer ser tão específico e abrir tanto, porque se vocês pegarem o livro, vocês vão ver que a variedade das plantas comerciais é monstruosa. Eu não vou nem dizer das plantas que a gente tem no Brasil, e não posso falar de todas que a gente tem no mundo, porque a maioria das plantas que nós usamos no Brasil não são as brasileiras. São as que tem no mundo inteiro e que elas foram adaptadas e cultivadas em grande quantidade em viveiros, e tem para todo lado. Tem planta europeia, planta africana, planta indiana, planta americana, que eles conseguiram produzir em quantidade, se adaptou bem, e a gente está trabalhando no mundo inteiro e no Brasil inclusive. Tá? Sempre que possível, é interessante a gente tentar usar plantas que são da região por conta da questão da adaptação. Ou plantas que têm características tropicais, porque nós estamos num país de clima tropical e a gente precisa considerar essas questões bioclimáticas, porque senão a adaptação dela vai ser mais difícil. Mas tem truques para fazer com que uma planta que é de um outro clima se adapte ao nosso, desde que você supra as necessidades que ela tem de nutrientes, de insolação e outros recursos mais. E a gente vai passar por esse momento. Aí nós vamos fazer também diferenciação, vocês vão saber diferenciar o que é um arbusto de uma árvore, de uma trepadeira, de uma cerca viva, o que é uma consorciação, o que é uma herbácea, o que é... Bom, alguns termos que a gente usa na hora de diferenciar os grandes conjuntos de vegetações para usá-los em projetos e os termos um pouco mais adequados. Só que o seguinte... Antes de a gente entrar nessa questão técnica toda, de ver essas plantas, ver como é que faz projeto, a gente tem que entender um pouco do que aconteceu ao longo de toda a história do ser humano e o que foi que ele fez, o que foi que ele encontrou de problemas, porque essas experiências que as civilizações tiveram ao longo da história serviram de exemplo, de referencial para muita coisa que a gente pratica hoje em dia. Vocês já devem ter visto vários jardins geométricos, que tem cascatas no meio, com aquelas divisões, aquele jardim marcado, com a bordadurazinha bem redondinha, né? Aquela influência de um jardim feito na época do Renascimento. E que até hoje é influência. Ou você já deve ter visto vários canteiros aí, onde a gente tem várias formações coloridas de flores, elas são alternantes. Isso é muito típico da época da Idade Moderna. Bollé Marx praticou bastante isso e é uma influência. Então, antes da gente entrar nisso aqui tudo, nós vamos viajar um pouquinho na história do paisagismo e ver o que aconteceu desde a pré-história do paisagismo até os dias de hoje, o que as pessoas encontraram, as civilizações encontraram de problemas para adaptar a sua vegetação e o seu planejamento de áreas externas, e o que sobrou de influência para a gente trabalhar hoje, e o que meio que é correto ou não se aproveitar do conhecimento que essas civilizações desenvolveram ao longo do tempo. Por quê? Existem questões, gente, que são utilizadas no paisagismo, assim como na arquitetura, que são muito culturais, outras que são muito climáticas. Umas dão para você aproveitar porque o clima permite, outras o clima não permite. E a questão cultural também é um fator de limitação. Imagina você querer trabalhar, por exemplo, numa casa que está numa área extremamente árida e você trabalha tudo europeu. Por exemplo, uma coisa que é muito, eu diria que é muito contrastante. Você pegar uma família pernambucana que morou a vida inteira em beira de praia e propor na casa dele fazer um jardim de topiarias europeias, que é fazer aquelas plantas todas moldadinhas, geométricas, tudo certinho. Você vai causar um choque na cultura, provavelmente, dessa família, uma coisa meio inadequada. O que não quer dizer que você não possa propor e que não vai acontecer e que seja errado. Só que, num primeiro momento, a gente considera a cultura e o que isso simboliza para aquela população que você está atingindo ao propor um projeto.
Um exemplo bem claro que nós temos, que é uma manifestação paisagística, uma vez que vocês entendam que todo planejamento de área externa é considerado pela maioria dos estudiosos paisagismo, nós temos aqui em Brasília, por exemplo, o pontão, não temos? E aquele pontão tem uns frontões, umas estruturas de concreto, e aquilo de lá, gente, aquilo lá tem aquela cara bem clássica, né? É bem romantiga. Eu diria que tem influência, digamos, mais renascentista, porque já está um pouco meio que neoclássico, né? Gente, o que aquilo ali tem a ver com a cultura de Brasília? Houve um choque cultural quando o profissional que se propôs a fazer aquela entrada fez aquilo lá. Não estou criticando dizendo que ele está errado, mas no mínimo ele desconsiderou o simbolismo da cidade, desconsiderou a arquitetura da cidade. E eu acho que ele deve ter alguma explicação para dar em relação a isso. Mas num primeiro momento, a gente se preocupa com isso e evita causar esses choques, porque muita gente vai se desagradar. E eu sei porque eu acompanhei a época que aquilo foi feito. Eu estava muito envolvido com críticos na época. Eu estava na minha fase de transição de designer para artista plástico para arquiteto, e começando a ser conhecido como arquiteto, e eu transitava muito entre os meios. E eu só escutava críticas, todo mundo ficava chocado. Falava, meu Deus, o cara trouxe, botou Roma dentro de Brasília. E assim, estuprou a cidade. Escutei essa frase, né? Bom, eu não chego a dizer estuprou a cidade, não é minha essa palavra, tá? Mas eu acho que poderia ter se pensado um pouco mais no simbolismo da cidade. Um projeto, um tombamento, como é que deixaram isso acontecer, né? É porque, na verdade, a área do pontão em si não era tombada. O que é tombado em Brasília são as construções. Se não estava construída, não tinha como tombar ainda. Então, provavelmente lá agora, Brasília em si não é tombado pelo patrimônio. a cidade toda é tombada. O que está feito, o que não está feito, não tem como tombar, né? Se a área é vazia, você vai construir, a partir dali, ela tem que ser mantida. Porque se Brasília tem uma linha reta, né? A arquitetura do Oscar Niemeyer é bem diferenciada. Aí chega a pessoa e faz uma arquitetura daquela, um projeto daquele de Roma, realmente foi É um choque cultural, é um choque cultural. E a gente vai estudar isso quando a gente entrar aqui na questão de aspectos plásticos, porque envolve simbolismo, envolve essa questão toda, porque tudo isso é plástica, é estética. Bom, eu nem vou entrar nessa questão, porque eu também sou bastante crítico de começar a falar besteira, e como isso fica gravado, eu vou ter um pouco de cuidado, que eu começo daqui a pouco a detonar demais, né? Então, deu para vocês terem uma noção boa, gente, do que é paisagismo, como que a gente deve pensar, como é que a gente vai interagir com o paisagismo dentro dessa estrutura toda? Então, vamos dar uma interrompida aqui na parte inicial, vamos dar um intervalozinho para o lanche, e a gente volta para estudar já a história do paisagismo, tá?